Amém, queridos. Mateus capítulo 5, irmãos. Abre lá a tua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 48. Eu penso que o Pai quer continuar a falar conosco sobre crescimento. Há um anseio no coração dele. Hoje à tarde eu tinha tirado um tempinho para orar e Deus falou muito comigo com essa palavra e por isso que eu creio que Ele quer continuar a falar-nos sobre crescimento. Um crescimento que produz vida em nós. A cada vez que eu leio a palavra, eu tenho uma convicção no coração. Que não é o quanto nós lemos, não é o quanto nós sabemos, mas sim o quanto vivemos dela. E essa vida nas Escrituras é que nos leva a sermos maduros em Deus, sermos perfeitos em Deus. Então não é o quanto nós sabemos na teoria, na pedagogia, não é quanto sabemos de letra, quantos versículos temos decorado, não é isso. É o quanto nós vivemos de tudo isso que nós temos aprendido da parte do Senhor. Esse texto vai falar sobre a perfeição de Deus e o desejo de Deus para que sejamos perfeitos, como Ele é perfeito. Essa palavra perfeição aqui é estado maduro, adulto. Deus, por sua própria natureza, Ele já é perfeito. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E há um anseio no coração dele, não para que sejamos onipresentes, onipotentes, né, como Ele, mas sim maduros no nosso proceder, na forma de ser, de viver, de servi-lo, de andarmos como igreja, de cooperarmos uns com as vidas dos outros. Então há um desejo do Pai de sermos perfeitos, maduros. E o texto fala, portanto, está falando sobre o amor ao próximo, mas ele encerra falando sobre esse estado maduro. E se nós lermos o capítulo 5, o 6, o 7, é tudo instruções e nós já temos essa catequese sobre a vida de Jesus, sobre o que a gente entende que aqui está contido, né? Muitos dizem que é os maiores ensinamentos de Jesus, está aqui em Mateus 5, 6, 7. Ou seja, Jesus o tempo todo apontando para uma vida prática que me leva a ser maduro, como Ele é maduro. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. E Efésios, capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios, no seu versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Um texto tem coligação com o outro, um nos chama a ser perfeito como perfeito Ele é, e um nos manda imitarmos a Deus como filhos amados. Nós somos por natureza seres referenciais. Nós não temos essência nem luz própria. Nós precisamos de alguém no qual nós podemos nos referenciar e assim imitar. Por isso que a forma como nós vivemos antes de conhecer a Jesus era uma forma que traduzia muito claro o ambiente e a criação que nós vivíamos. E com Jesus, né, há uma nova vida em Cristo, que agora o referencial é Ele, e uma nova vida nele que devemos aprender. Eu queria falar sobre um ponto do crescimento nessa imitação de Deus, em ser perfeito como Ele é perfeito. E eu entendo, só em olhar para esses dois textos, irmãos, eu entendo com muita clareza que essa perfeição que nós buscamos, esse crescimento que nós temos, que Deus tem falado comigo, né, já acho que há 2 domingos e alguns encontros aqui, essa perfeição, esse estado maduro passa por Deus. É impossível não passar. É impossível querermos ser
perfeitos, maduros por nossas próprias forças, os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios conceitos, naquilo que nós sabemos. É impossível, tudo parte por Deus, é sermos imitadores de Deus como filhos amados, é ser perfeito como Ele é perfeito. Ele é o ser de referência. Nós somos só cópia, modelo, fotocópia, e devemos assim ser desse Pai que é perfeito. E se tem alguma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus, e eu tenho repetido isso sempre que estamos juntos, é que para vivermos como Deus quer, nós precisamos ver como Deus vê. Ou seja, ver como Deus vê para vivermos como Deus quer. Precisamos ver como Deus, precisamos pensar como Deus, precisamos entender o tempo de Deus, precisamos ver os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, tudo que a palavra nos aponta que é totalmente contrário àquilo que nós somos por natureza, por essência pecaminosa. Nós não sabemos os caminhos corretos, né? Isaías vai falar sobre isso. Eu que sei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz assim a palavra. Então o pensamento do Senhor não é o nosso, nós precisamos estar nos munindo dos pensamentos de Deus, dos caminhos do Pai que está escrito, e é a palavra que é esse caminho que nos aponta a sermos como Pai. É buscarmos entender que há um tempo para todas as coisas, discernir que Deus tem um tempo determinado para cada um de nós, irmãos. Deus tem um tempo dele para tratar com o nosso coração, para tratar com a nossa vida. Ninguém é igual, não há um estado perfeito ainda em nós. E nas nossas debilidades pessoais, Deus tem um tempo de trabalhar, de tratar a nossa vida. E nós devemos também acompanhar esse tempo de Deus, entendendo esse tempo, entrando no tempo de Deus. Tudo que diz respeito a Deus é nós que entramos nele, não ele em nós. A vontade de Deus soberana, irmãos. Não, a vontade dele, que além de ser soberana, é perfeita. Nós pegamos a nossa vontade e nós fazemos o quê? Entramos na vontade dele. O tempo de Deus, nós pegamos o tempo de Deus e o nosso tempo, nós fazemos o quê? Entramos no tempo de Deus. E é assim cada atributo que a palavra nos aponta, que não temos nada em nós, nós devemos entrar no dele. O pensamento dele, o mesmo sentimento, o mesmo coração. Filipenses 2:5, né, fala, tende em vós o mesmo sentimento, né, sejam munidos dos mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Pois mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, não temos nada, irmãos. Por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir chegar nesse ponto de perfeição que nós ansiamos. Eu acho que o Pai é o maior ansioso de encontrar na igreja homens, varões, varoas perfeitas, prontas para a multiplicação, pronta para receber do Pai muito fruto. Então, Deus é o maior interessado. E tem algo hoje em especial que eu queria compartilhar com vocês em cima de um provérbio. De todos os atributos de Deus que nós sabemos que nós precisamos estar cheios, dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus, de tudo isso que nós falamos, tem algumas virtudes de Deus que é fundamental para o crescimento individual e da igreja, que só Ele tem e que nós precisamos buscar dele. Eu entendi há um bom tempo atrás que não dependia de mim. E eu já ouvi muitos irmãos até orando de forma tão bonita. Pai, nos dá sabedoria como a de Salomão, nos dá sabedoria como a de Salomão. Eu até sou mais ousado, me dá sabedoria como a de Jesus. Por mais que Salomão seja homem, está lá escrito que ninguém teve sabedoria como ele, mas homem pecaminoso como ele, eu custo acreditar que Jesus não ultrapassou ele em muito. Então eu quero a sabedoria que houve em Jesus. Ao olhar para as Escrituras a gente fica maravilhado. E essas virtudes, sabedoria, conhecimento, inteligência, temor, prudência, tudo isso é dele, irmãos, não vem de nós. A gente tira pela sabedoria. O que é que Tiago fala sobre sabedoria? Que a sabedoria daqui, dessa terra, é o quê? Diabólica, demoníaca. Então não temos nada de nós mesmos que nos leve a crescer se não vier do Pai das luzes, irmão, de Deus em nós. E Provérbios capítulo 2 vai falar sobre isso. Ao olhar para Provérbios 2, a exortação de Deus para mim, que serve para vocês, é que faça desse provérbio uma oração. Que vocês orem em cima disso que é dele.
para que possamos crescer o crescimento que procede dele. A sabedoria, o texto vai dizer que é dele, o conhecimento, o texto vai dizer que é dele, a inteligência, o texto vai dizer que é dele, e se nós quisermos crescer, irmãos, precisamos buscar essas virtudes. Amém? Essas virtudes são dele. Provérbios, capítulo 2. Minha oração é que Deus, nosso Pai querido, fale com vocês tanto quanto tem falado comigo sobre esse ponto de crescimento, né, que não caia, né, entre os espinhos, toda a semente plantada, não caia pelo meio do caminho, caia no coração realmente disposto. Alguém falou sobre coração hoje, acho que foi o Alex, né, em cima do que Islan tinha falado, que caia num coração disposto realmente a praticar, pois mais e tanto quanto que saber é praticar. Amém, irmão? Então nós não temos. Diz assim o texto, Provérbios capítulo 2, vou ler a partir do 1. E eu vou até o versículo 11. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, preciso de um coração alargado, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Sabedoria, o texto vai falar sobre entendimento, inteligência, sabedoria, e essa sabedoria vai me levar a outra virtude que é temer a Deus. Se eu me inclinar no coração, clamar e alçar a minha voz. E aí ele continua, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Quem é que dá a sabedoria, irmãos? Não é livro, não é faculdade, não é literatura alguma. Quem dá a sabedoria é Deus. E é impossível crescermos em Deus, crescermos como filhos de Deus, sem sabedoria, irmãos. Como é triste ver uma pessoa sem sabedoria. O contrário da sabedoria, a palavra chama de tolo. E a gente precisa de homens e mulheres sábios no meio da igreja, não de tolos. O sábio, ele sabe o que tem que fazer. O sábio, ele recebeu de Deus o saber da coisa. Ele sabe compreender com clareza. Ele tem a habilidade de saber o que deve e o que não deve fazer. A quem ele deve buscar, a quem ele não deve. Porque a palavra assim vai nos ensinando, e essa palavra vai nos enchendo de sabedoria, e assim nós vamos vivendo a vontade de Deus. Quer um exemplo disso, de sabedoria? A palavra me diz no Salmo 1 que bem-aventurado daquele que não, que irmãos? Pronto, sabedoria. Isso é ser sábio, irmãos. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Não buscar ouvir aquilo que eu quero ouvir, aquilo que agrada aos meus ouvidos, mas aquilo que Deus quer falar comigo. Isso é sábio. E muitas vezes nós fugimos, porque muitas vezes a palavra que vai ser direcionada para nós vai nos machucar. A palavra vai nos confrontar, vai nos colocar num canto de parede. Aí nós buscamos o caminho da tolice. Nós queremos escutar aquilo que vai agradar o nosso ouvido, massagear o nosso ego, nos conduzir ao inferno e não a Deus. Então precisamos buscar por sabedoria, irmãos. Deus nos dá sabedoria, nos faz saber, nos dá a habilidade de saber, de discernir, como a palavra diz, de entender, nos dá inteligência. Deus é que dá, irmãos. Assim diz a palavra. Então o que é que eu tenho que fazer? A palavra diz, a primeira coisa que Deus é que dá sabedoria. O que é que diz lá em Tiago? Tiago diz que peça sabedoria, que ele dá a ninguém, impropera lá, lança em rosto, ele não vai passar no rosto, ó, eu te dei sabedoria e você não sabe, peça. Ele só nos manda pedir. Peça sabedoria, que a ninguém lhe impropera ou passa em rosto, mas não seja como um homem agitado, como a onda do mar, agitado de um lado para o outro, porque não pense que vão achar, encontrar, receber do Senhor coisa alguma.
A gente pede muita... Se tem uma coisa que a gente deve pedir, irmãos, como discípulos de Jesus, são essas coisas que são do alto. Eu estava hoje conversando com Deus, conversando com o Pai, dizendo, Pai, eu me custo, irmão, eu estou falando com muita sinceridade do coração, eu me custo pedir qualquer coisa dessa terra. Eu não peço concurso, eu não peço carros, eu não peço mansões, eu não peço nada, eu só peço a Deus aquilo que eu sei que vai me fazer sobreviver nesse mundo no qual nós vivemos. E sem sabedoria aqui nós não vamos conseguir viver. Nós vamos se fazer um como os muitos tolos que circundam por essa terra. Então a gente deve pedir a Deus sabedoria. Deus nos dá sabedoria, nos dá sabedoria. Até em coisas específicas nós precisamos pedir. Nos dá sabedoria se devemos entrar no relacionamento, nos dá sabedoria para nós tratarmos a finança, nos dá sabedoria para tratarmos os irmãos, nos dá sabedoria para tratarmos a nossa esposa, os filhos, tudo nós precisamos de sabedoria, irmãos. E a palavra diz que quem é que dá? É o Senhor. Não é assistindo tem um programa lá do SBT que ensinava a educar filhos, não esqueci até o nome. Super Nani. Não é assistindo Super Nani, irmão. É pedindo a Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria para conduzir meus filhos para o Senhor. Me dá sabedoria. Eu preciso de Deus me fazer saber, me dar a habilidade de saber o que ela pode ver, o que ela não pode ver. Sabedoria para falar quando vê. Quantas vezes eu já fui pego de supetão assim, irmãos. Esses dias ela viu de novo, eu vi 2 macambuzos assim, grampando, e ela olhou e, meu Deus, me dá sabedoria, porque ela vai perguntar o que é isso. Mas graças a Deus que ela já foi dizendo, tá errado. Não pode, porque Papai Deus fez um homem e fez uma mulher, né? E é um homem com uma mulher. Eu digo, é isso mesmo, filho. O macambuzo é um caba... Um indivíduo, é um ser humano. Um sujeito, é uma palavra, é uma expressão que usa muito no interior, macambuzo. Para dizer que é uma pessoa. E aí Deus tem que nos dar muita sabedoria. Pronto. Essa sabedoria está ligada ao que Paulo diz, não andeis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso mesmo. Essa é a sabedoria, né? Que vem de Deus. Andar segundo o Espírito. Porque Isaías fala, se eu não estou enganado, Isaías 11 fala que um dos atributos do Espírito é espírito de sabedoria. Então, quando nós nos inclinamos para o Espírito, desse Espírito nós vamos beber sabedoria. Distinguir o que é certo e o que é errado. Todo, né? Saber se comportar é outra coisa que nós precisamos. Tudo isso nós precisamos saber, irmãos. E aí não é só o saber teológico, não é só o saber da letra. Esse saber deve ser acompanhado de um viver. Não adianta nada saber a letra e não praticá-la. Por isso a gente repete várias vezes. Tão mais importante, tão quanto importante é saber, mais importante é viver. Amém? Então Deus dá sabedoria. Se está faltando sabedoria, peça. Ou não duvide. Viu? A palavra dele, não duvide. Porque Deus dá. Porque se você duvidar, for como um homem agitado, como onda do mar, agitado de um lado para o outro, Deus não dá. Deus não dá. Não pense, e o texto ainda é mais claro, não pense que alcançará coisa alguma. Ele não fala só sabedoria. Deus detesta ânimo dobre. Ânimo dobre. Eu sou inconstante, o homem inconstante em todos os seus caminhos. Não vai receber do Senhor coisa alguma. Eu peço crendo que Deus vai me dar, eu vou receber, eu já recebi porque eu pedi. Nossa oração deve ser igual a de Jesus, quando estava lá com Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre, o Senhor vai nos ouvir. E aquilo que é dele para nós sobrevivermos e vivermos aqui nessa terra, não tem a menor dúvida que Deus nos dá. E não dá só em justa medida, dá em recalcada, rechuchuda e transbordante. Amém, meus irmãos. Sabedoria. Quem dá sabedoria? É Deus. Continuando. Versículo 6, né? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o quê? A inteligência. Nós precisamos da inteligência que vem da boca de Deus. A inteligência, ela tem uma particularidade. A inteligência, ela ultrapassa os limites do racional. Daquilo que eu já tenho por racional. Aquilo que eu já tenho por limitado na minha mente, a inteligência ultrapassa. A inteligência nos faz entender com muita clareza que a palavra é um livro inesgotável. A Bíblia é um livro inesgotável.
que ela pode me levar a ultrapassar fronteiras e barreiras que o meu tempo e a minha idade não alcançaram e nunca vão alcançar. Porque o tempo decorrido não é, em Deus, de maturidade, não é o cronológico, mas é o tempo em que eu sei o que tenho que fazer e faço, que é aquilo que nós temos buscado, que é a maturidade. Amém, meus irmãos? Então, inteligência, Deus nos dá inteligência, nos faça romper as barreiras, nos faça ir além, né, do nosso racional. Existe algo da inteligência que sempre eu também associo nas minhas orações a Deus, é que nesse campo da inteligência, Ele me faça ver, ouvir, falar e me mover conforme Ele. E para isso eu preciso de inteligência. Amém? Da inteligência que só Ele pode dar. Nós perdemos, com muita tristeza por causa do pecado, nós perdemos essas condições espirituais. Nós podemos até ver no nosso campo material, ver o quarquinho, ver as crianças ali. Mas por causa do pecado nós não vemos anjos, nós não vemos eles subindo e descendo, eles nos atendendo. Jesus na moto quando está conosco, né? Quando está no carro do lado de vocês, a gente não consegue ver a coisa. Nós perdemos, né, essa inteligência espiritual, né? O ver, pensar, o raciocinar como Deus, essa habilidade. Então que Deus nos dê. Provas que é Ele que dá também. Então se eu pedir, Ele vai me dar inteligência. Não é para um concurso, não é para ser mais inteligente do que os outros, não é para fazer exame de QI, é para viver como Deus quer que vivamos. E aí nesse mundo precisamos de muita inteligência, para saber lidarmos com as coisas dele, desse mundo. Amém, meus irmãos? Porque do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O entendimento, ele me dá o poder de opinar e poder julgar as coisas dessa terra. Conversando com o Alex aqui, logo quando nós chegamos, ele, por ser advogado, né, e é uma prova que muitas vezes falta o entendimento no meio de nós, porque o entendimento vai me dar o poder de opinar e julgar. E a palavra diz que as causas dos justos devem ser julgadas pelos próprios justos, ou pelos próprios santos, como está lá em Coríntios. Não pode um irmão levar outro a tribunal, né? Será que não há entre vós santos que julgue as mínimas coisas? A palavra faz essa pergunta. E a gente conversando aqui, ele como advogado ele tem acesso, e aí ele teve acesso a alguns processos, ele disse que eu nunca vi tanta gente processando tanta gente, tanto processo no meio da igreja, né? Um processando o outro. Isso é falta de entendimento, de saber, de ter a habilidade de poder julgar e opinar uma causa. E aí leva a tribunais humanos para que julguem a causa dos santos. Por isso que nós precisamos muito de entender as coisas, compreender. O entendimento leva a me compreender os fatos com clareza, que Deus traz essa clareza, nos dando palavra de conhecimento, nos dando palavra de revelação, né? E assim a gente vai julgando cada caso, tendo essa clareza de entender como Deus entende. Amém? Então são atributos de Deus, irmãos, que sem eles é impossível nós crescermos. O texto continua, diz que Ele reserva, versículo 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma e o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Amém? Quanta promessa da parte do Pai em cima daquilo que só pode vir dele.
só pode vir dele. A promessa que ele nos dá que vai dar bom siso e nos guardará, pois a inteligência nos conservará. O conhecimento será agradável à nossa alma. A sabedoria entrará no conhecimento, no nosso coração. E nós entenderemos justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Então, minha oração tem sido essa, meus irmãos. E eu os animo, se vocês quiserem crescer em Deus, a pedir essas virtudes que só podem vir dele. Não tem inteligente nenhum que com a sua inteligência conduza a sua vida aos céus. Não tem sábios desse mundo nenhum que com a sua sabedoria conduza outros e a ele mesmo ao céu. Não tem ninguém cheio do conhecimento dessa terra também que o conduza às mansões celestiais onde almejamos tanto estar. Então, se quer ser maduro em Deus, irmãos, comecemos a pedir a Ele aquilo que é dele e somente dele. Não se apoie no conhecimento que vocês têm, na teologia sistemática, nas muitas letras que o tempo foi enchendo a nossa mente. Não se apoiem nisso, mas se apoiem no conhecer a Deus de praticar. Pois a vida eterna é esta, que conheçam ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a quem Ele enviou. O conhecimento de praticar, não apenas de saber a teologia ou a letra. Pois a palavra nos diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Vamos orar a Deus, pedir sempre isso a Ele. Fazer esse compromisso de entender que não adianta, não é nas nossas forças. Nós não vamos conseguir. Tem gente que é pesado de língua, não sei falar. Eu digo, ora a Deus, pede sabedoria para falar. Tem gente que é tímido, não sabe como chegar a alguém para pregar o Evangelho. Pede a Deus inteligência, Deus vai te mostrar uma forma de você alcançar aquela pessoa. Pede a Deus aquilo que é dele. Busque as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E aí vai ser, como a palavra diz, vai ser agradável a nossa alma. Amém? Quer crescer? Peça a Deus sabedoria, entendimento, inteligência, discernimento. A sabedoria é o princípio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer saber também que a sabedoria de Deus tem que ter temor. Peça a Deus temor. Deus coloca o teu temor no meu coração. Eu sempre resumo o temor com o senso de estar sendo visto o tempo todo. Por quem? Por Deus. Se Deus está me vendo o tempo todo, deve existir em mim um respeito enorme. De que eu não posso fazer nada errado, pois o meu Pai está vendo. Eu não posso nem falar, pois a palavra diz que eu vou dar conta de toda palavra frívola que sai dos meus lábios, quanto mais praticar qualquer coisa que venha me apartar dele. Então que haja temor em nosso coração, que Deus nos dê tudo isso que só pode vir dele mesmo. Amém, meus irmãos?